pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pensamento cristão. Se você gostar do vídeo, dá um like. Se você não gostar, dá um like também e vamos ver o vídeo. Ao longo do século IV d.C., o Império Romano sofreu diversos ataques dos povos bárbaros. Os diversos conflitos que eles sofreram, principalmente nas invasões germânicas, levaram ao esclarecimento do poder de Roma. Surgiu então uma nova estruturação da vida social, correspondente ao período medieval. Com isso, a Igreja Católica difundiu a doutrina católica, preservando os elementos da cultura greco-romana, e exerceu um papel importante na política e conquistou muitos bens materiais. A Igreja Católica se tornou tão influente que a fé cristã tornou antecedente à necessidade de toda a vida espiritual, marcando o pensamento filosófico nesse período. O cristianismo, ele surgiu no Império Romano a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo e se constituiu através de uma corrente heterodoxa que é o judaísmo. O judaísmo, ele manteve as escrituras hebraicas que os cristãos chamam de Antigo Testamento, e o cristianismo, ele incorporou nas escrituras os escritos dos apóstolos que eles chamam de Novo Testamento. O cristianismo, ele se desenvolveu juntamente com a Igreja Católica e nesse período havia uma influência muito grande grega. Então, boa parte do pensamento cristão, ele contém esses elementos gregos. Nesse período estava incumbida aos padres a tarefa de constituir essa doutrina. E tudo que os padres falavam não poderia haver um questionamento, porque eram eles que tinham as interpretações da Bíblia. O cristianismo, ele é baseado na fé, ou seja, ele é uma crença nas verdades reveladas por Deus e nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são os livros da Bíblia e foram interpretados pela Igreja. A fé é a fonte mais elevada da verdade, e essa verdade ela é baseada na fonte da salvação daquela pessoa que acreditar em Deus. Com base nisso, Santo Ambrósio diz que toda verdade dita por quem quer que seja é dita pelo Espírito Santo. Isso significa que toda investigação filosófico-científica que prove a verdade tem que ter base na fé católica. Tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam nessa investigação. As pessoas que acreditam nessa investigação, elas dizem que é um bom argumento para levar as pessoas que não acreditam em Deus a acreditarem nele, pois com a filosofia grega e a fé católica vai levar a pessoa a acreditar pela razão primeiro e depois pela fé. E as pessoas que não acreditam dizem que essa investigação é uma porta aberta para o pecado. Podemos chamar de filosofia medieval cristã a filosofia que se desenvolveu na Europa durante a Idade Média. E como esse período foi marcado por muita influência da Igreja Católica nas diversas áreas do conhecimento, os temas religiosos predominaram no campo filosófico. E a filosofia medieval cristã se divide em 4 fases. A primeira é dos padres apostólicos, que foi do século I ao século II. E essa é a primeira fase do cristianismo, quando os apóstolos e seus discípulos disseminavam o cristianismo, sobretudo em relação aos temas morais. A segunda fase é a fase dos padres apologistas, que foi do século III ao século IV. Ela se refere à apologia, ou seja, a defesa do cristianismo contra a filosofia pagã. A terceira fase é a fase patrística, que foi do século IV ao século VIII. E na fase patrística ocorreu a busca pela conciliação da fé com a razão. A última fase é a fase da escolástica, que foi do século IX ao século XVI. Essa fase buscou uma sistematização da filosofia cristã. A filosofia cristã é muito importante a gente tratar de patrística. A patrística ela se trata dos ensinamentos dos padres e ela surgiu no século IV. A patrística ela foi muito importante porque em vários momentos da história a razão teve uma ascensão. E nisso a questão da fé, o cristianismo, ele tem uma queda devido a essa questão da ascensão da razão mesmo. E por causa disso, os padres eles queriam mostrar para as pessoas a revelação da fé. Eles tentavam fazer a junção da razão com a fé para que tivessem argumentos mais sólidos e atraíssem mais pessoas. E mostrasse que eles podiam juntar a fé com a razão. Que não era algo como era pensado antigamente, que seriam coisas separadas. E uma figura muito importante da patrística é Santo Agostinho.
Santo Agostinho ele vai falar da superioridade da alma. O que é a superioridade da alma? Ele vai tratar da questão de que o espírito é quem tem que comandar o corpo. A essência é quem tem que comandar a aparência. E ele traz muito essa ideia de superioridade da alma. E ele fala que o ser humano tem um livre-arbítrio. Se for pensar na teoria de Santo Agostinho, mas o ser humano não tem um livre-arbítrio, a questão do livre-arbítrio, a liberdade, no caso, para Santo Agostinho, era seguir a Deus. O pecado seria a escravidão. O ser humano, ele estaria livre quando ele estivesse seguindo de fato a Deus. Santo Agostinho trata também das boas obras da graça divina. Para ele, o ser humano teria que tanto praticar boas obras, e ele teria que buscar o apoio de Deus e também receberia a graça divina. E essa graça divina seria por meio de uma predestinação. Então, determinadas pessoas estariam predestinadas a receber a graça divina de Deus e outras não estariam predestinadas a receber essa graça. E isso influenciou muito a ideia do protestantismo, que, como já se sabe, muitos protestantes falaram que a graça divina seria algo predestinado. Então, algumas pessoas, até influências, alguns protestantes influenciados pelo capitalismo diziam que estava predestinado. Algumas pessoas tinham a graça, algumas pessoas teriam dinheiro, algumas pessoas teriam essa graça divina e outras não. E ele traz muito essa ideia. Um outro filósofo que trata disso e se opõe às ideias de Santo Agostinho é o Pelágio. Ele vai falar das boas obras e da graça divina. Só que ele vem com um viés totalmente diferente, porque para ele o ser humano poderia praticar as boas obras por si só e dessa forma receber a graça divina e receber dessa forma também a salvação. E por causa disso a ideia de ambos se opõe, por causa que um vai falar que é necessária a ajuda de Deus e o outro vai falar que você pode praticar as boas obras, Deus vai te ajudar. Não é uma coisa predestinada, igual Santo Agostinho falava. Para Santo Agostinho, o ser humano ele precisa muito, muito de Deus. Porque a inclinação do ser humano é sempre para o mal. Sempre, sempre. Apesar do ser humano ter essa liberdade, ter o livre-arbítrio, o ser humano ele vai estar sempre inclinado para o mal. Ele sempre vai estar querendo fazer o mal. É um vício do ser humano, é um vício da carne praticar o mal. E por causa disso, ele fala que é necessária essa ajuda de Deus, essa predestinação. E também ele vai falar da liberdade de pecado, que como eu falei, o ser humano ele vai ser livre, só que ele tem essa inclinação para o pecado. E a liberdade, para Santo Agostinho, é tratada como seguir a Deus. Seguir a Deus, para Santo Agostinho, é liberdade. A inclinação dele é para o mal, só que o mal ele escraviza. Santo Agostinho teria que seguir a Deus e ter essa liberdade. Mas o ser humano está sempre inclinado para o pecado. É um vício da carne, novamente falando, seguir o pecado. Outra coisa que ele fala é a precedência da fé. Como eu disse, em muitos momentos da história, o ser humano ele tá nesse viés, razão, fé, fé, razão. E muitas vezes a razão se sobrepõe à fé. E Santo Agostinho veio com essa ideia de tentar juntar os dois. Tanto é que Santo Agostinho, ele deu aulas, ele teve influência maniqueísta, que é aquela separação do bem e do mal. E ele fala dessa precedência da fé. A precedência da fé seria que a fé precederia a razão. E a razão esclareceria muitas coisas que a fé já antecipou. Já iluminou os caminhos, os passos das pessoas e através da razão, a razão só esclarece isso. E além de tudo, a fé também vai esclarecer aquilo que a razão não explica, que ninguém nunca conseguiu entender. Atualmente, as pessoas ainda levam em consideração a fé, porque muitas coisas racionalmente não tem uma prova concreta, somente hipóteses. E através da fé são explicadas muitas coisas. E Santo Agostinho fala exatamente isso. E que a fé vai iluminar os caminhos das pessoas para chegar nessa razão, numa verdade concreta, que é o que ele buscava. Santo Agostinho vai ter muita essa influência helenística, por causa que ele vai ter uma influência de Platão, ele vai buscar uma verdade absoluta, só que essa verdade ela seria mostrada por Deus. Deus daria uma diretriz para que eles encontrassem essa verdade concreta. E Santo Agostinho também tem uma influência helenística pelo fato do ceticismo aos sentidos. Então, ele não vai acreditar friamente nos sentidos, não vai acreditar. E também tem a questão do maniqueísmo. Como eu já disse, que ele tinha aquela ideia do bem e do mal, a inclinação do ser humano para o mal, a questão de fazer bem, ele vai ter uma influência do maniqueísmo. O maniqueísmo é aquela
Teoria dualista, que vai separar o bem e o mal. No século VIII, o rei Carlos Magno criou escolas com influências religiosas. E, a partir disso, criou um pensamento filosófico e teológico que deu origem à escolástica. E o que é escolástica? A escolástica é a harmonia entre a fé e a razão. A partir do século XIII, alguns pensamentos de Aristóteles foram penetrando a escolástica e deixando de lado os pensamentos de Platão que eram utilizados. A escolástica ela pode ser dividida em 3 fases. A primeira, que é do século IX ao XIII, que é onde a confiança na fé e a razão estão em harmonia. A segunda fase é do século XIII ao XIV, que é a harmonia entre a fé e a razão, só que parcialmente. E a última fase, que é do século XIV ao XVI, é quando a escolástica ela entra em declínio por conta de alguns conflitos de filósofos da época sobre a razão e a fé serem coisas totalmente diferentes. Quando se fala em escolástica, o que você pode falar são as questões dos universais, que é basicamente palavras e coisas. O que seriam as palavras? As palavras elas seriam ideias gerais, ou seja, que não existem basicamente. Por exemplo, a palavra rosa e a flor rosa. A flor rosa, ela existe. A palavra não, a palavra ela é apenas uma ideia geral. Só que em determinado momento, isso acabou criando conflitos entre os pensadores da época e nisso surgiu o realismo e o nominalismo. O realismo, o que ele seria? As ideias gerais, elas existem e elas possuem existência própria. Ou seja, elas seriam termos universais que seriam, na verdade, entidades metafísicas. Já o nominalismo diz o quê? Que as palavras elas são apenas palavras vazias. Ele difere do realismo nisso. Porque ele diz que os termos universais eles não existem. As palavras elas não têm um significado oculto como o realismo diz. Além do realismo e do nominalismo, também tem o realismo moderado. Que ele não é nem o realismo nem o nominalismo. Ele diz o quê? Que as ideias gerais do realismo, que são entidades metafísicas, elas não existem, e também que o nominalismo de palavras vazias também não existem. O que existe, na verdade, são categorias lógico-linguísticas que elas fazem uma ligação entre o mundo do pensamento e o mundo do ser. Quando se fala em escolástica, também se pode falar sobre o Santo Tomás de Aquino, que ele foi bastante presente na segunda fase da escolástica, e ele nem contraria a fé, só que ele defende o cristianismo, utilizando os pensamentos de Aristóteles. E ele explica a fé utilizando provas. A primeira prova é o primeiro motor, que todo ser que está em movimento, ele foi movido por outro ser. E na verdade, esse primeiro motor, ele seria o quê? Seria Deus, porque tudo que está em movimento seria Deus que moveria. A segunda prova é a causa eficiente, que é todas as coisas no mundo, elas não possuem em si uma causa eficiente para existir. Mas, na verdade, Deus, ele é a causa eficiente de tudo. Então, se isso existe, é porque Deus quis, basicamente. A terceira prova é ser necessário e ser contingente. O que é ser contingente? É algo que se deu por acaso, não é algo que foi planejado. E, segundo São Tomás de Aquino, ele diz o quê? Que nós temos que admitir que há um ser que ele sempre existiu, e que ele é extremamente necessário, e ele faz com que as outras coisas sejam necessárias. A quarta prova é os graus da perfeição, que é basicamente que tem vários graus diferentes da perfeição, e Deus, ele é o ser máximo e perfeito. A quinta prova é a finalidade do ser, que todas as coisas brutas, elas não possuem inteligência própria, mas Deus, ele é o ser inteligente que dirige todas essas coisas. Na terceira fase, quando se entra em declínio, por causa de uma série de conflitos que estavam ocorrendo na época entre o papado e o imperador, e acabaram por se infiltrar nas universidades, e assim entra em conflito a fé e a razão, entrando em declínio escolástico.